Eu garanto, se você aprender essas 5 técnicas que eu vou passar nesse vídeo, você vai começar a ter resultado consistente no mercado financeiro. Se você não me conhece, sou o Caio Lopes, analista de investimentos, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que eu sempre falo, o que eu sempre trabalho nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, e tem na minha comunidade essas 5 aulas gravadas independente do plano. Então, você que quer ter resultado, entre na comunidade, tem um link aí na descrição desse vídeo. Vamos lá. Eu vou começar pela sequência das aulas, inclusive. A primeira delas é sobre topos e fundos, a aula principal. Tem várias aulas, mas as principais são essas. Topos e fundos. E aí vem uma parte importante em cima disso. Não é todo topo que a gente vai vender e não é todo fundo que a gente vai comprar. Precisa ter argumento. Tá? Então, eu estou com uma operação em aberto aqui para mostrar para vocês, inclusive algo que tem tudo a ver com essas 5 técnicas aí que eu vou passar nessa aula, tá? Então, anote, topos e fundos, aprenda sobre isso. O que eu estava observando aqui? Por que a gente entrou nessa operação? Porque o ativo fez uma correção aqui, formou um fundo, e aí, então, eu, entendendo os outros argumentos que fazem parte dessas 5 técnicas, identifiquei aqui uma condição, uma possibilidade de abrir uma compra acreditando num movimento de alta. Segunda aula, suportes e resistências. Por que eu comecei a observar isso nesse papel? Porque vem de muito tempo já segurando nessa região aqui de 18,70, 18,80 e aí recentemente fez uma pernada de alta mais forte do que as outras, rompendo a região de resistência que normalmente parava na casa aqui dos 22,20. Esse movimento eu fico completamente fora. Poderia até ter pensado numa compra aqui, mas acabou que a formação de fundo foi muito esticada, não daria a relação de risco-retorno, que é a quinta aula, gerenciamento de risco, tá? Então, eu fiquei observando uma pernada de correção desse movimento para depois, então, identificar aí uma condição de compra. E foi exatamente o que aconteceu nessa correção aqui que entrou no papel. Esperei terminar essa correção, que é quando forma o fundo, e aí eu penso numa situação de compra, tá? Por quê? Né? Então, topos e fundos, segundo, suportes e resistências, identificar suportes e resistências. Terceira técnica muito importante, tendência. Foi essa pernada aqui que anulou essa tendência lateral que o papel estava fazendo. Então tem tudo a ver com esse trade. Essa pernada rompeu resistências, anulou a tendência lateral que vinha fazendo, acumulação, caixote, como você quiser chamar. E aí eu fico observando então a formação de fundo. Quarta técnica, pivô. Quando forma um fundo mais alto do que o anterior após ter anulado a tendência prévia, me gera uma condição de pivô. Nesse caso, um pivô de alta. Então, eu já expliquei as 4 técnicas para vocês. Topos e fundos, suporte e resistência, tendência, pivô. Falta a quinta, que é o gerenciamento de risco. É quando você vai calcular se aquele trade faz sentido você abrir ou não. Então, para você pensar numa operação, você precisa ter vários argumentos. Nesse caso aqui, eu calculei o risco inicial da operação, que era comprar na confirmação do fundo, e o stop estaria na perda desse fundo, né? Então, a compra foi em 21,01, o stop loss estava em 20,46, isso representa aqui 2,62 de risco, né, por cento de risco. E aí eu tenho uma condição de teste do último topo, né, que seria o teste do pivô, tá? Esse movimento aqui é o que forma um pivô. A confirmação, não vou explicar aqui, tem tudo gravado lá na minha comunidade e tal, nas minhas mentorias também. Mas a confirmação do pivô só vem se fechar acima desse topo. Só que eu identifiquei uma condição da gente tentar buscar pelo menos o teste de último topo. Se andar depois, a gente pode até pensar em conduzir essa operação de uma forma diferente. Mas por enquanto, eu tenho uma relação de risco-retorno excelente aqui numa operação dessa. Só para você entender, ó,
eu tenho 4,3 para o meu risco inicial. Então, 4,3 vezes o meu risco inicial. Vamos, vamos falar de números aqui para ficar mais fácil. Se eu tomasse esse stop, eu perderia R$ 1.000, por exemplo. Se chegar nesse alvo aqui, sem parcial, sem nada, me daria R$ 4.300. Essa é a relação de risco-retorno. Então, é esse o gerenciamento de risco que eu preciso fazer. Eu identifiquei que eu poderia tentar esticar uma parcial de 2 para 1, porque estaria antes da resistência por indicador. Inclusive, eu gravei uma aula sobre médias móveis, está aqui no canal também. E eu coloquei aqui um alvo de 4,3 para 1. Então, foi esse o trade que a gente abriu, inclusive hoje. Acabou que a operação depois quando o mercado fechou, acabou tirando a gente aqui no 1 para 1, então o mesmo, ó, aqui ó, 2,62 de risco, 2,62 de lucro, acabou tirando a nossa realização parcial por ali no aftermarket. Então, ó, jogou meu preço médio aqui para baixo, estou sem risco nesse trade, porque já me tirou na parcial. Eu queria tentar esticar um pouco mais para 2 para 1, mas no fim das contas acabou tirando a gente, aí eu fiz uma proteção e acabou tirando a gente. Mas tá aí explicado para vocês as 5 técnicas, tá? Não tem segredo nenhum, isso aqui é o mínimo que o investidor precisa saber, claro, um grafista, né, precisa saber para ter resultado. Eu garanto para você que se você estudar isso, se você se dedicar a essas 5 técnicas, você vai ter resultado consistente no mercado financeiro. Você vai parar de entrar por achismo, vai parar de clicar sem saber o que está fazendo e vai começar a entender de proteção de patrimônio e gerenciamento de risco. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Deixa o like aí para mim e escreve nos comentários o que você achou. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!